tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra 52 lições de Catecismo Espírita, escrita por Eliseu Rigonati. Como podemos ver aqui pela capa, faz parte da dita coleção espírita, obras então, desse autor sobre o espiritismo, assim, em geral, de acesso ao público leigo. Esta obra aqui é para uso, no caso aqui no que ele chamou de Catecismo Espírita, que seriam as aulas, principalmente aqui pelo seu conteúdo para a infância, dentro das casas espíritas. Bom, podemos já de início achar bem estranho o título, Catecismo Espírita, porque afinal o catecismo é um projeto, faz parte, um departamento, um segmento da Igreja Católica, onde se ensina a doutrina católica. Então, realmente, usar a palavra catecismo espírita aqui é realmente bastante estranho. Obviamente, claro que essa obra não é de 2020, eu sei perfeitamente disso. Ela também é dos anos 1950 e por aí vai. Infelizmente, aqui não temos, esse é um dado que eu gostaria, quando eu estava lendo o livro, de saber quando é que foi a primeira edição. Mas eu chuto que foi em 1950, 1940, 1960, por aí. Acontece que nesse tempo, no movimento espírita, nós já temos o uso da palavra evangelização de crianças e de jovens. Trabalho esse que começou aqui no Rio Grande do Sul, com o Francisco Spinelli, na presidência da federação, e a Cecília Rocha, assim, que foi a grande, realmente pioneira em montar curso de evangelização, e outras personalidades aqui muito importantes que começaram a dar as primeiras aulas. E sempre se usou a palavra evangelização espírita e não catecismo. Então, eu não sei porque o autor resolveu escolher esta palavra para tratar desse assunto. Mesmo no contexto da sua época, me parece ser uma grande incongruência. Além de que é totalmente inadequado. Aí, agora sim, eu acredito que pelos conhecimentos que o autor tinha, pelo nível de leitura, ele não deveria ter usado a palavra catecismo. Aí realmente, vamos dizer assim, fica sem desculpas. Então não consegui entender por que esse título. E com respeito ao livro, com relação ao seu conteúdo, ao que está escrito, ele é ótimo. Ele aborda os principais pontos do espiritismo. Então vai tratar, sim, dos espíritos, da reencarnação, vai falar sobre o evangelho, o sermão do monte, a fraternidade, a família, honrar o pai e mãe, o livre-arbítrio, reconciliação com os adversários, por aí vai, tá? Então, realmente, no seu conteúdo, sempre muito fiel à doutrina espírita. A grande questão está na forma como ele pensou as aulas. Vejamos. Está aqui nota ao professor. Os alunos farão a leitura da lição. Ou seja, cada capítulo dessa obra é uma lição, né? Tanto que é 52 lições de Catecismo Espírita. Depois da leitura, é sempre indispensável que o professor comente clara e brilhantemente a lição lida. Em seguida, fará com que cada aluno responda uma pergunta das que acompanham a lição. O professor deverá dedicar grande atenção às respostas dos alunos, porque elas lhes indicarão o grau de aproveitamento de cada aluno. Pelas respostas, o professor ficará orientado se houve algum ponto que os alunos não compreenderam e tratará de dar as explicações necessárias. Da 10ª lição em diante, o professor dará temas, tirando-os das lições estudadas para que os alunos os desenvolvam, por escrito, em casa. Esses temas serão corrigidos pelo professor e devolvidos aos alunos com a nota de aplicação. Os temas poderão ser comentados em classe, mas o professor não mencionará o nome dos alunos cujos trabalhos forem comentados. Essa, então, é a nota ao professor escrita pelo autor para o uso desse livro. Bom, o que a gente depreende, que a gente percebe na leitura disso aqui? Que era realmente uma escola bem formal, bem tradicional.
Então, os alunos tinham que fazer a leitura da lição aqui, que em geral é uma página um pouquinho, podemos dizer aqui na lição 18ª, sobre os mundos de regeneração, os mundos felizes. Então, começa aqui, termina ali no topo da página, que tem as perguntas. E aí, então, depois eles terão que responder a essas perguntas que tem aqui no final de cada lição, que são perguntas relativamente simples. Interpretação de texto bem básica. Então, a pergunta 3 está ali aproximadamente no terceiro parágrafo. Muitas vezes é nesse estilo. O que nos faz pensar qual é o público desta obra. Provavelmente não podem ser crianças iletradas. Então, os evangelizantes que nós temos hoje, de maternal, de jardim da infância, provavelmente não seriam o público daqui. Então, talvez sejam alunos do primeiro ciclo, de 7, 8, 9 anos, segundo. E até que idade? Não acredito que esse tipo de texto, de tipo de lição, seja adequado, por exemplo, para os jovens. Então, eu não sei qual é o público dessa obra. Porque hoje, na evangelização espírita, nós temos um público bastante variado, dos 3 aos 21 anos. Não pode ser apenas, vamos dizer, um único texto e as mesmas perguntas para todos. Então, realmente, são perguntas importantes de fazer. Eu gostaria muito de saber como é que o Rigonati pensou, se ele realmente aplicou esse tipo de livro na sociedade espírita que ele trabalhava. Inclusive, você aprendeu espiritismo com esse livro? Comenta aqui embaixo. Teve aula com o autor ou com algum evangelizador que usava esse livro? Comenta aqui embaixo também como é que eram as aulas. Eu vou querer saber. Depois ainda tem toda essa questão aqui de chamar o evangelizador, a pessoa que faria o catecismo espírita, de professor. Isso até tem um certo problema legal, porque o professor, pela legislação, obviamente é um licenciado. Foi alguém que cursou licenciatura em química, em física, em matemática, em português, etc., ou pedagogia. E aí tem formação para dar aula, para ser professor. Então, assim, chamar o indivíduo, a pessoa que vai estar ali ensinando espiritismo de professor, não é o termo adequado. Até porque não existem pessoas formadas em espiritismo. Então, essa questão de dar nota, de corrigir, devolver para o aluno, eu fico pensando de quem, vamos dizer assim, rodava na prova, que quem errava tudo, como é que ficava. São questões não abordadas aqui. Obviamente, elas revelam uma estrutura de pensamento condizente com a época do autor, sempre. Realmente, o Eliseu Rigonati foi um homem de seu tempo. Ele respondeu a perguntas, suas proposições, de acordo com a sua época. No Brasil, dos anos 50, 60, se pensa realmente na escola apenas de modo tradicional. Então, entra o professor, faz as explicações, os alunos copiam, tem a prova, quem tirou acima de 50% ou 60%, conforme a regra da escola, é aprovado no ano seguinte, quem não atingiu fica reprovado, fica retido naquele ano. Acontece que esse modelo não é adequado, já não é adequado para hoje, mas não é adequado para as instituições espíritas. Tanto que elas funcionam de uma forma bastante diferente do que aqui é colocado, bastante diferente. Não tem prova, tem a figura do evangelizador, não é um professor, não tem as coisas de passar de ano, tem os ciclos, que é por idade, então uma estrutura bastante diferente. Embora, claro, eu digo, o conteúdo do livro, sim, é muito bom. Ele expressa uma linguagem, assim, não diria necessariamente mais simples. Não sei se realmente o público aqui de 7 a 9 anos, a 10, aí, que mais ou menos eu acredito que seja o público aqui, que não está especificado, gostaria de saber. Não sei se talvez seja uma linguagem fácil para esse público, mas é sim uma linguagem mais resumida, mais simplificada, mais direta. Talvez as crianças, dependendo do nível de escolarização e outros fatores, aí realmente consigam ter uma boa compreensão do texto aqui, mas talvez não todas. Talvez uma criança com problemas de alfabetização enfrentaria alguns problemas em ler as lições aqui
contidas. Mas para os evangelizadores é uma obra assim, histórica, faz parte da história do movimento espírita, e que muitas vezes pode sim, para ter algum conceito, para ter uma coisa assim mais resumida, para ter um guia assim, quando precisa fazer uma coisa mais enxuta, pode ser ainda muito bem servir essa obra. Então, nesse quesito, ela é interessante. E se você gostou de ver mais um livro de Eliseu Rigonati analisado aqui no Lendo e Comentando, já deixa o seu like. Clica aí no botão do joinha, que ajuda muito na divulgação do canal. E também clica aqui ó, no botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Enquanto isso, até lá, aqui ó, vai aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Até a próxima!